Oi, pessoal, boa tarde. A gente está dando só uns minutinhos, tá, para iniciar. A nossa transmissão também vai ser feita no YouTube, então eu vou colocar o link aqui, ó. Se vocês quiserem compartilhar esse link, tá, com outras pessoas, eu já compartilhei com os colegas professores para passar para vocês, mas vocês também podem compartilhar esse link depois aqui, ó, que eu mandei aqui no chat para vocês, tá certo? Mais uma vez, agradecer, né, a presença de todos. Eu quero fazer também um agradecimento especial aos alunos da licenciatura em computação, né, que estão nos ajudando aqui com essa conferência, com essa reunião, tá? O aluno Carlos, que fez a nossa divulgação, e o aluno Rodolfo, que está transmitindo para nós essa conferência também no YouTube. Eu sou a professora Daniela, tá? Eu sou professora aqui no campus Machado, trabalho, tá? E hoje, o motivo, né, dessa live é compartilhar com vocês um pouco, né, da forma como a gente está trabalhando, o que a gente aprendeu nesse período de pandemia, né, o que a gente está fazendo em sala de aula. Então, compartilhar com vocês um pouco dessas tecnologias, né, que a gente está utilizando. A gente aprendeu muito, eu acredito que vocês também, né, todos nós professores e vocês, né, alunos das licenciaturas aqui do IEF de Minas, né, futuros professores, a gente tem muito aí a compartilhar. E nada melhor do que a gente compartilhar isso aqui, né, no programa da residência pedagógica, que é uma proposta, assim, que eu tenho acompanhado desde o início, né. Eu só agora estou como professora, orientadora, mas eu sou coordenadora de curso e acompanhei, né, a primeira edição do programa, e realmente faz uma diferença enorme, né, na formação de vocês, né, de todos os licenciados. Eu trago um pouco da experiência da licenciatura em computação, que é o curso que eu atuo, mas eu percebo, assim, né, nos nossos alunos, o quanto esse programa é válido, né, o quanto ele contribui para a formação de vocês, o quanto esse estágio, né, ele é essencial na formação de vocês. Então, hoje, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, né, da forma como a gente trabalha, inclusive, o que eu montei aqui para vocês, né, eu já trabalho com isso há algum tempo, né, não foi agora, na pandemia, que eu comecei a trabalhar usando essas tecnologias. São tecnologias simples, né, gratuitas. Todas as que eu vou mostrar aqui para vocês são tecnologias gratuitas que vocês podem utilizar, né. A gente pode utilizar tanto no computador como no smartphone. Então, eu espero contribuir, né, e que a gente possa levar esse uso, né, essa nova forma de ensino que a gente está aprendendo, que a gente possa levar isso para frente. Se tem uma coisa boa, né, que a gente aprendeu agora com essa pandemia, se a gente pode tirar um exemplo bom de tudo isso, foi, né, essa evolução, né, dos professores, dos alunos, foi todo mundo se reinventando, né, foi essa reinvenção. Então, que a gente possa pegar, né, essa experiência e levar isso, né, para a nossa sala de aula. Tanto nós, enquanto professores, né, a gente tem aprendido todos os dias,
como vocês, enquanto alunos. Eu tenho certeza, né, que daqui a 1 ano, 2 anos, quando vocês se formarem, a sala de aula, ela vai estar muito diferente, né, e a gente tem que pensar nessa inserção da tecnologia na sala de aula. Infelizmente, a gente, né, vive num país de desigualdades imensas, mas é necessário mais investimento na educação, né, principalmente para ter acesso às tecnologias, né, os alunos precisariam ter uma internet de qualidade, ter um smartphone melhor, né, um computador em casa. A gente sabe que essa não é uma realidade brasileira, mas, né, aqueles alunos que já têm e que conseguiram acompanhar as aulas neste momento de pandemia, eles estão aprendendo bastante, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou apresentar minha tela, compartilhar com vocês qual que é a proposta dessa oficina. Ao final da oficina de hoje, eu vou colocar um link aqui de um formulário, tá? Esse link é para a gente gerar o certificado para vocês no final do curso. E neste link eu pergunto também sugestões para as próximas oficinas, tá? Sugestões de algo que vocês queiram aprender, né, e que não foi comentado aqui hoje, para a gente pensar num próximo momento. O material que eu preparei, eu não sei se eu consigo trabalhar todo ele hoje, eu pensei em trabalhar em 2 dias. Está assim, Elgit? Deixa eu gravar aqui também, é porque está gravando lá do... Obrigada, Elgit. Que já está sendo gravada, né, pelo YouTube, mas eu vou, por segurança, vou deixar gravando aqui também a nossa sala de reunião, tá? Então, o material que eu preparei para a gente trabalhar, provavelmente a gente vai trabalhar em 2 dias, então, nesse formulário que eu vou disponibilizar para vocês hoje, né, no final aqui da nossa conversa, eu coloquei lá algumas opções de dias para a gente marcar já um segundo dia, e aí nesse segundo dia a gente pode trazer aí, né, responder as dúvidas de vocês e, se der tempo, trazer alguma novidade também, tá? Fica também o convite a todos vocês, eu fiz esse convite aos meus alunos da residência pedagógica da computação, mas eu convido todos vocês, né, todos vocês alunos da residência, quem quiser compartilhar algum conhecimento com a gente. Nessa aula de hoje, nós vamos criar, né, um espaço para esse compartilhamento, então fica aberto, né, e já deixo o convite, quem conhece alguma tecnologia, quem teve uma experiência bacana agora, né, quem está trabalhando aí com alguma tecnologia, de alguma forma diferente nesse momento de pandemia, vocês podem compartilhar conosco também. Tá certo? O pessoal está entrando. Infelizmente, essa reunião aqui, na versão Google do Suite, né, de setembro, então a gente consegue a participação aqui na sala de 100 pessoas. Então, por isso, a gente também está transmitindo no YouTube. Boa tarde aos alunos que estão chegando, alunos e professores. Mais uma vez agradeço a participação de todos, né, os professores orientadores, professores preceptores e alunos. E eu espero poder contribuir um pouquinho aí com o programa da residência pedagógica. E me coloco também à disposição de todos, né, para a gente fazer outros momentos como esse, outras formações, no que eu puder contribuir, tá? Contem comigo. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Se houver algum problema no áudio, tá? Por favor, me avisem, né? Podem me chamar por áudio. Eu estou tentando acompanhar aqui também o chat do lado, tá? Mas qualquer problema, por favor, me avisem, tá? Eu consegui ver aqui, a Elbit mandou um recadinho, eu consegui visualizar. Mas caso eu não visualize, tá? Por favor, me abram o áudio e
e me chamem, por favor. Eu vou pedir, né, para que vocês mantenham as câmeras desligadas, o áudio também, para a nossa reunião ficar não ficar tão pesada, para a gente não ter problema de travar a nossa reunião, tá? E aí, no finalzinho, eu vou abrir um momento para fala, e aí sim, quando vocês forem falar, fazer alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade para abrir a câmera de vocês, tá? Aqui pelo chat também, tá? Vocês podem mandar as dúvidas de vocês. Eu não vou conseguir responder as dúvidas de todos, né? A gente vai trabalhar hoje com esse tempo de 2 horas, então, por isso que eu peço que quem eu não conseguir responder hoje, que vocês coloquem lá no formulário depois, para eu poder responder, tá? Lá no formulário a gente está pegando o e-mail de todos vocês, então nesse e-mail vocês vão receber o certificado, e por esse e-mail eu também vou conseguir responder as dúvidas de todos vocês. Bom, o que nós vamos trabalhar hoje Então, eu vou colocar uma apresentação aqui, mas eu vou mais mostrar, tá, do que apresentar. Eu vou mostrar mesmo como que é feito, como que a gente pode trabalhar, tá? Então, vocês podem também ir interagindo comigo. Então, o que eu preparei para hoje? O que nós vamos trabalhar hoje? A gente vai trabalhar com recursos da Google, né, da Google for Education. Quais são, né, os aplicativos, as ferramentas que nós temos disponíveis e gratuitas para auxiliar o professor, né, alunos e professores. Então, só um pouquinho da história, né, só para vocês conhecerem, e também a título de curiosidade, a Google, ela foi fundada, né, a empresa foi fundada no ano de 98, deixa eu voltar aqui, porque ainda tem gente entrando. Eu vou colocar aqui, ó, que eu consigo mostrar para vocês e consigo também acompanhar. Se tiver muito pequeno, é só vocês me avisarem. Deixa eu ver quem tem mais gente entrando aqui. Boa tarde, pessoal que está chegando agora. Sejam bem-vindos. Então, como eu estava comentando com vocês, né, a Google é uma empresa que foi fundada no ano de 98. Né? Hoje, quando a gente utiliza vários aplicativos aí no nosso dia a dia, como o Android, né? Quem tem o smartphone, que usa o sistema operacional Android, ele está vinculado à Google, né? Você tem que criar uma conta no Gmail para usar o Android. Quando você usa o Maps, o Waze, as fotos, né? O navegador. Então, todos esses aplicativos aqui, a gente usa diariamente, todos eles estão vinculados aqui à empresa Google, certo? Eu não sei se vocês sabem, mas como que surgiu aqui o nome da Google, né? Os matemáticos aqui devem saber. O nome da empresa, o Google, surgiu como um buscador, né, uma ferramenta de busca na internet, e eles queriam desenvolver uma ferramenta que fizesse em grande escala, né, essas buscas pela internet. Então, surgiu o nome Google, que é um trocadilho aqui com a palavra Google, que é um termo da matemática, né, que representa o número 1 seguido de 100 dígitos 0, tá? Então, daí vem o nome da empresa, que traz essa analogia, né, de infinitas possibilidades de busca. Então, a Google tem, né, a gente tem trabalhado com ferramentas e percebido, né, que realmente tem mesmo infinitas possibilidades de busca na
internet, que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, que é o Google Sala de Aula, o Google Agenda, o Google Meet. Para trabalhar com todos esses aplicativos, vocês têm que utilizar o navegador Chrome, né, o Google Chrome. Funciona em outros navegadores? Sim, funciona, tá? Se vocês fizerem um teste usando o Mozilla, o Safari, outros navegadores, né, para acessar, ele funciona perfeitamente. Mas as atualizações, as extensões, pode ser que elas não funcionem. Então, né, a primeira coisa para a gente conseguir trabalhar, né, com esses aplicativos, a primeira orientação é que vocês optem por utilizar o navegador Google Chrome, certo? Uma outra coisa que talvez todos vocês já tenham, né, mas se alguém ainda não tem, para ter acesso também a esses aplicativos, é necessário ter uma conta no Gmail, né? Se você tem um smartphone e utiliza o Android, você já tem essa conta no Gmail. Se você não tem, então, eu não vou mostrar o passo a passo de como criar essa conta, tá? Mas eu criei um material que eu vou também disponibilizar para vocês, que é esse texto aqui, ó, tá? Então, nesse texto aqui, que eu vou compartilhar lá depois, na sala de aula com vocês, eu trago aqui, né, como criar a conta no Gmail, como configurar o seu Gmail, tá? Então, todas as informações que eu vou trabalhar aqui, que eu vou conversar aqui com vocês hoje, elas estão aqui, nesse material aqui de apoio, tá? Então, se alguém ainda não tem, não utiliza, eu oriento que você crie aqui a conta no Gmail para a gente poder trabalhar com os aplicativos dessa oficina de hoje, certo? E aí a gente entra aqui, né, no pacote da Google Suite para a educação, que nem se chama mais Google Suite, né? Se vocês pesquisarem na internet, esse pacote agora ele se chama Google Workspace, né? Que é espaço de trabalho. Bom, a primeira coisa, essas ferramentas todas aqui Professora Daniela? Pessoal, eu tive um pequeno corte aqui, né, teve uma queda aqui na minha internet, retornei. Eu vou também desligar a minha câmera para ver se não trava tanto. Eu vou ligando e religando no momento aqui da minha fala, tá certo? Se vocês não estiverem me ouvindo, por favor, me chamem no áudio. Então, voltando aqui ao que eu estava comentando com vocês, né, esse pacote aqui, que se chama Google Workspace, né, existe o pacote gratuito, né, que você, quando cria uma conta no Gmail, você já tem, né, 15 GB de espaço disponível para salvar os seus arquivos,
as fotos para o pacote básico, tá? Que é o diferenças. Estão me ouvindo? Voltou agora? Eu desliguei, tinha esquecido de desligar a minha câmera. Ô Dani, tá dando para te ouvir, só que a tua fala, ela meio que tá vindo picada. Ah, sim. Tá, eu vou só, eu vou entrar e sair novamente, gente, só para ver se melhora, tá? E vou deixar a minha câmera desligada. Só um minutinho. Voltei, pessoal. Qualquer coisa, por favor, me avisem, tá? Que eu vou reiniciando aqui a minha internet. Então, a diferença que eu estava comentando com vocês da versão paga e da versão gratuita. Só que todas essas ferramentas aqui, tudo que eu vou passar para vocês hoje, dá para trabalhar, tá? Dá para trabalhar de forma tranquila. Inclusive aqueles professores, né, da rede estadual, das escolas municipais, se ainda não tem, né, a maioria das escolas tem um pacote, né, compram um pacote. Algumas escolas não trabalham com esse da Google, utilizam Microsoft, né, utilizam outros recursos, mas se a escola ainda não tem, dá para utilizar os recursos, tá, gratuitos, e dá para trabalhar de uma forma bem legal, tá? Então, não é necessário ter esse pacote, né, comprar o pacote, o G Suite, que é o mais completo. Eu até trouxe aqui para vocês. Deixa eu apresentar a minha tela de novo. Eu pesquisei, né, para ver qual o valor, né, quanto que está custando hoje um pacote da Google, e aqui, ó, né, começa aqui, né, e o valor para empresas, eles nem disponibilizam, né, eles pedem para a gente entrar em contato, porque eles vão fazer uma oferta, tá? Então, dá para trabalhar com o pacote gratuito, dá para utilizar todos esses recursos. Só esse aqui, né, que é da gravação, mas existem, né, aplicativos, softwares, o próprio Windows, ou no smartphone, você pode gravar a sua tela, né, se você quiser gravar uma reunião, se quiser gravar uma aula sua, você pode utilizar esses aplicativos, gravar a sua tela e depois disponibilizar isso no YouTube, tá? Depois, se vocês já utilizam algum, se alguém quiser compartilhar, eu não trouxe nenhum exemplo, mas eu posso pesquisar depois e trazer para vocês, né, algum software que faça isso, tá certo? Então, nesse pacote aqui, o que a gente pretende trabalhar hoje é isso: o Google Sala de Aula, o Google Agenda, o Google Docs, o Google Drive e o Google Meet. Nós vamos começar pelo Google Sala de Aula, né? Eu acredito que nós que estamos, né, professores aqui do IFE, a gente está trabalhando já com o Google Sala de Aula desde o início da pandemia, né? Nós criamos as nossas turmas e estamos trabalhando com atividades na sala de aula. Eu, como disse no início, já utilizo o Google Sala de Aula desde o ano 2017, né? E depois que eu comecei a trabalhar com o Google Sala de Aula, é de uma praticidade imensa, né? Então, a gente tem em um único lugar todas as nossas atividades, avaliações, trabalhos, né? É uma forma de você organizar a sua sala de aula. Então, a gente elimina muito papel, né?
Eu sei que tem algumas disciplinas que exigem alguns trabalhos, mas dá para eliminar muito, né, a entrega de textos impressos, então dá para trabalhar e dá para ser bem criativo aqui no Google Sala de Aula. E a intenção hoje é criar uma turma, mostrar, né, como que cria, como que participa, adicionar os alunos, criar uma tarefa, enviar, ver quem realizou a tarefa, tudo isso em um único lugar. Então, a proposta, né, para hoje, eu vou criar uma sala de aula com vocês, que é um processo bem simples, e eu acredito aqui que a maioria dos professores, né, professores orientadores e preceptores já conheçam esse processo. O que eu vou tentar mostrar para vocês é como organizar essa sala de aula, para ficar uma sala de aula bem organizada para o professor e para o aluno, né, para que todos consigam encontrar os materiais necessários ali nessa sala de aula. Então, para acessar os aplicativos, né, essas ferramentas da Google, a gente tem que acessar o nosso e-mail. Então, tá aqui, ó, eu estou com o meu Gmail aberto, né, eu vou mostrar as duas opções e as diferenças. Eu estou logada aqui na minha conta Daniela.Dias, que é a conta institucional, como servidora, e eu tenho também uma outra conta, né, que é a minha conta pessoal, que é o Daniguin 3, tá? Para acessar os aplicativos, né, da Google, a gente sempre pode ir aqui, ó, nesse cantinho, nesses nove pontinhos aqui, né, Google Apps. Então, quando a gente seleciona esses pontinhos, a gente tem aqui, ó, todos os aplicativos disponíveis, tá, da Google para a gente trabalhar. Então, aqui eu tenho mais aplicativos por ser uma conta, né, do Google Suite. No meu e-mail do Gmail, essa quantidade, ela é um pouco diferente, não tem todos os aplicativos. Essa que é a diferença, né, de um plano pago para um plano gratuito. Então, eu posso vir por aqui e acessar o Google Sala de Aula, ou eu posso simplesmente digitar na minha barra de endereço, né, classroom.google.com, que ele vai acessar aqui esse aplicativo. Então, eu vou acessar aqui a minha sala de aula. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. O link do YouTube que você está perguntando? Dirleia perguntou aqui que não conseguiu acessar o link do YouTube. Fiz um teste rapidinho aqui, vocês viram, tá transmitindo sim, Dirleia. Então, voltando aqui, pessoal, olha, esta é a minha Google Sala de Aula. Como eu já trabalho há algum tempo, eu tenho várias turmas criadas aqui. Para criar uma nova turma, o processo é bem simples, tanto para criar como para participar de uma turma. Então, hoje, eu vou criar uma turma. Essa turma, eu vou colocar os professores, né, orientadores, como professores dessa turma e convidar todos os professores preceptores a participarem dessa turma. Porque nesse local aqui, a gente vai compartilhar com vocês todas as nossas atividades, as nossas oficinas, e aí vocês poderão fazer isso, né, fazer esse mesmo processo com os alunos residentes, né, cada projeto, né, da biologia, da química, matemática, né, a gente tem geografia, a computação, a educação física, então cada projeto poderá criar também a sua sala de aula e ir compartilhando, né? Qual que é a importância disso? Da gente colocar todo o material, tudo que a gente trabalha aqui na nossa sala de aula. Então, para criar e para participar, o processo é o mesmo. Ó, eu clico aqui nesse sinal de mais, né? Aqui
Participar é quando eu recebo um código do professor ou criar. Então, a gente vai criar uma turma. O único campo obrigatório aqui nessa tela é o nome da turma. Então, eu vou colocar aqui RP 2020 IF Sul de Minas. Então, essa vai ser a sala de aula da residência pedagógica, né, do ano de 2020, IF Sul de Minas. Tentem colocar nomes, né, simples e fáceis para que vocês consigam localizar. No meu caso, eu tenho muitas turmas abertas, então eu sempre coloco o ano, tá? Porque depois eu vou mostrar também, tem como arquivar essas turmas e tem também como excluir, tá? Essas turmas que aparecem aqui. Como quando você acessa pela primeira vez, não vai ter aqui, ó, nenhuma dessas turmas criadas. Então, aqui, ó, se vocês quiserem mais informações, por exemplo, quando você tem várias turmas, você pode colocar o setor, né, o assunto, o número da sala, tá? Então, não são obrigatórias essas outras informações. Aqui eu vou colocar, então, RP 2020 do IF Sul de Minas. Tá criando aqui, tem esse tempinho mesmo. Olha, essa é a nossa sala de aula. Para convidar os alunos, ela gera um código, tá? Então, é só a gente pegar esse código e mandar para os alunos, né, pelo WhatsApp, pelo e-mail, e os alunos vão conseguir participar dessa turma aqui, certo? Depois de criada a nossa turma, a gente consegue trabalhar aqui, né, com as coisas que tem disponível nessa sala de aula. A primeira coisa, o mural. O mural é onde todos visualizam, tá? Então, a gente pode configurar. Toda vez que eu penso em configuração, no Google, nas ferramentas Google, a gente vem nessa engrenagem aqui, ó, tá? Nesse símbolo engrenagem. Então, essas configurações vocês vão encontrar no e-mail, né, no próprio navegador, no Google Chrome, em todas as ferramentas existe esse ícone aqui, né, que é o desenho de uma engrenagem, e é onde a gente configura a nossa ferramenta. Então, olha, o que pode ser configurado, né? O nome, então, se você quiser mudar o nome, você pode vir aqui e editar o código, ó, tá vendo? Gerenciar o código, ele está ativado. Existe também já um link de convite para você convidar, né, pessoas a participar da sua turma. Aqui o código. Olha, no mural, os alunos podem postar e comentar. Então, eu posso modificar. Se eu não quero que os alunos postem nada no mural da sala de aula, eu coloco aqui, os alunos podem só comentar. Apenas os professores podem postar, tá? Então, eu vou manter essa opção. O mural, imaginem um mural mesmo na escola, né, no nosso corredor, que é um quadro de avisos. Então, são avisos curtos, é um mural onde a gente coloca lá recados, né, avisos, notificações. Então, todos podem postar e podem ver, tá? Mostrar os itens excluídos. No próprio Google Sala de Aula, ele gera um link já para o Meet. Eu não utilizo esse link, eu tive problemas, ele começou a dar problemas, então eu prefiro agendar. Eu vou mostrar para vocês como que a gente agenda um link para nossa aula semanalmente. A gente pode agendar esse link e aí o aluno recebe uma notificação da aula que ele vai ter naquele dia. Então, eu não estou utilizando esse link aqui. Ele funcionou algumas vezes e depois ele não acessava. Eu não sei explicar, né, o motivo, não sei se alguém já passou por isso, então eu desisti de usar essa opção aqui do Google Sala de Aula. Então, lá na nossa sala também tem a parte de notas. Você pode aqui, ó, habilitar, né, o cálculo das notas, ó, sem nota final, total de pontos. Então, são configurações que você faz aqui na sua turma, salva e volta aqui para a sua sala de aula. Então, aqui o mural,
né, são para recados simples, onde os alunos podem postar, todos os alunos postam, alunos e professores visualizam. Aqui, em atividades, é a área que a gente mais trabalha na nossa sala de aula, e é por aqui que a gente começa a organizar a nossa sala de aula, tá? Todo o material, gente, que a gente coloca aqui na nossa sala de aula, esse material, ele fica em uma pasta lá no Google Drive, tá? Então, se eu venho aqui, ó, no Drive, né, venho aplicativos, Drive. Estou olhando aqui, Gabriel, às vezes esses códigos da turma não funcionam. Gabriel, eu nunca tive problema com o código, eu tive problema com o Meet, tá? Então, mas a gente, né, vamos testando para ver, certo? Então, voltando aqui, ó, eu acessei o Drive, só para mostrar para vocês. Quando vocês acessam o Drive, e aí vocês vêm aqui, ó, em Meu Drive, tem aqui, ó, uma pasta que se chama Classroom. Aqui nessa pasta estão todas as turmas do Google Sala de Aula. Então, é um lugar, né, onde ficam todas as atividades, todos os materiais, que fica tudo salvo, né? A gente não tem mais aquela preocupação de ter uma pasta, né, um diretório no computador, de ficar fazendo backup disso, porque o backup disso tudo aqui, né, já acontece de forma automática. Então, vocês podem clicar aqui, ele vai direto lá na pasta Drive. Eu quis abrir pelo Drive para mostrar para vocês, né, então o caminho é esse, ó, Meu Drive, e aí tem uma pasta aqui que se chama Classroom, tá? Aqui vocês encontram todas os arquivos, tudo que foi postado aqui na sua sala de aula. A questão da organização. Por que é importante a gente organizar a nossa sala de aula? Para não ficar, né, a gente vai postando aqui, posta um dia uma avaliação, outro dia uma entrega de trabalho, outro dia um material, e isso fica tudo solto aqui. Então, uma forma que a gente usa para organizar, e principalmente, né, para os professores preceptores, uma dica para vocês, é criar aqui tópicos, né? A gente vem aqui, ó, em criar a opção tópicos. Então, o que eu coloco nesses tópicos? Esses tópicos são divisões aqui dentro das atividades, e essas divisões permitem que você reorganize o material que você está postando. Então, nessa sala, que vai ser para os professores preceptores, eu vou criar aqui um tópico por área. Então, eu venho aqui, ó, criar tópico. Eu só dou um nome para esse tópico. Então, eu vou criar o primeiro tópico aqui para biologia, para o grupo da biologia. Adicionar. Pronto, apareceu aqui já, né? Eu vou criar aqui, ó, um segundo tópico que é para química. Certo? Mas quais tópicos vocês, professores, preceptores, podem criar, né, para os alunos de vocês? Vocês podem, por exemplo, criar entrega de relatórios, né? Agora, está encerrando o mês de outubro, vai acontecer a entrega do primeiro relatório mensal dos residentes. Então, você criando um tópico, entrega de relatórios, você consegue postar dentro desse tópico todas as entregas, e ali você tem tudo de forma organizada. Quando que o aluno entregou, né, quais alunos já entregaram esse relatório. Então, é uma forma de você ter esse controle. Você entra aqui na sua sala de aula, né, e você tem aqui o tópico entrega de relatórios. Você clica nesse tópico, vai aparecer aqui todos, né, nós vamos trabalhar 6 meses, serão 6 relatórios para ser entregues, né,
um relatório por mês. Então, você pode já até programar a entrega desses relatórios e deixar tudo postado aqui. O aluno vai entrar na sala de aula e vai saber a data que ele tem que entregar. E o professor vai saber se o aluno já entregou, né, quem já entregou, quem ele já corrigiu. Então, a primeira dica é essa: organizar a sua sala de aula em tópicos. Tá? Eu não vou criar todos aqui, depois eu finalizo com todas as áreas aqui da residência, né, com todos os subprojetos. Depois que você fez, né, que você organizou, então, entrega de relatórios, material para o portfólio, né, você pode colocar aqui um tópico que se chama portfólio. Ao final do primeiro módulo, o professor, o preceptor, ele vai ter todo o material, né, todos os folders, fotos, eventos, tudo que aconteceu durante o semestre vai estar aqui. É só ele organizar isso aqui e montar o seu portfólio, tá? Então, é uma forma de trabalhar que eu adotei. Quando eu comecei a utilizar o sala de aula, eu não fazia dessa forma, não sabia, né, para que era aqui os tópicos. E aí depois eu fui aprendendo e hoje eu faço isso, eu coloco um tópico só de avaliações, um de entrega de trabalho, né, e aí os alunos conseguem identificar isso aqui, ó, de forma mais rápida. O que eu tenho que fazer? Vai a entrega de trabalhos, tem lá todos os trabalhos e datas, certo? O que mais que a gente consegue fazer aqui, né, nas atividades? Você pode criar uma atividade. Quando você cria a atividade, é uma atividade para ser entregue. Então, eu venho aqui, eu vou criar uma atividade, eu vou colocar aqui, ó, como se fosse entrega do relatório de outubro, do nosso primeiro mês da residência. Você pode colocar aqui algumas instruções, né, para o aluno, como, por exemplo, o relatório deve ter no máximo 2 páginas, deve ser formatado com fonte tal, tá? Então, algumas informações. E aqui, ó, quando você vem criar atividade, você tem a opção de programar, certo? Eu já recebi mensagens de aluno. Por exemplo, eu postava uma coisa no sábado à noite, então não é legal, né, o aluno recebeu uma mensagem, porque quando eu posto uma atividade, o aluno recebe uma notificação no celular, se ele tem instalado no seu smartphone. Então eu posso vir aqui e programar, ó. Então, quando que eu quero que essa atividade seja postada, essa programação, quando ela vai ser postada e o aluno vai receber uma notificação. Então, eu coloco aqui, ó, que eu quero que o aluno receba isso no dia 5 de novembro, suponhamos que a gente vai dar 5 dias aí para o aluno entregar o relatório, né, o horário, e eu coloco aqui programar. Eu só não vou programar ainda porque eu não terminei de falar desses pontos aqui. Para quem que eu vou criar essa atividade? Como eu tenho várias turmas, eu posso colocar em várias turmas essa atividade aqui, né, é só vir aqui, ó, e selecionar as minhas turmas. Eu vou manter hoje aqui só para a turma, né, da residência pedagógica, para todos os alunos. Se eu não quero todos os alunos, eu tenho aqui, ó, a possibilidade de desabilitar. Se vale nota, qual o valor, né, então eu coloco aqui 10 pontos, qual é a data de entrega. Nenhum tópico, aqui, ó, entra a questão da organização, que eu comentei com vocês no início. Então, eu quero que isso seja postado, suponhamos que esse tópico aqui fosse entrega de relatórios, né? Então, eu quero que ele seja postado aqui, nesse tópico. E aí, sim, eu posso criar a atividade. Olha, aqui na biologia existe uma atividade a ser entregue, tá? Então, isso é aqui do menu das atividades, a atividade. Atividade com teste. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, por favor, me interrompam, tá?
eu não consigo visualizar, mas eu estou alternando aqui entre as telas para tentar responder as dúvidas de vocês também. Voltando aqui para a sala de aula, a atividade com teste é quando você quer cadastrar uma avaliação, né? Você pode fazer uma avaliação aqui no Google Sala de Aula. E essa avaliação é como criar um formulário, né? Quem já criou um formulário no Google sabe, vai saber criar essa avaliação. Então, eu coloco aqui avaliação de biologia, né? Coloco as instruções, a mesma forma, ó, eu posso programar, tá vendo? Eu quero que a avaliação, suponha que a minha avaliação vai acontecer na próxima semana, na quarta-feira, 8 horas da manhã. Então, é só eu vir aqui e programar. 8 horas da manhã, ela vai ser habilitada para o aluno fazer essa prova, certo? Coloco a pontuação dessa avaliação, coloco a data da entrega e não posso me esquecer. Onde que vai ser postada a minha avaliação? Então, eu vou colocar aqui na biologia. E aí, eu posso colocar instruções, eu posso adicionar um arquivo, né, um arquivo para o aluno estudar, algumas dicas, eu posso colocar um vídeo do YouTube, posso colocar um link, tá? Eu posso colocar arquivos que estão no Drive e eu venho aqui, ó, formulários Google e ele abre aqui aquela interface do formulário e a gente pode criar a nossa avaliação. Quando eu estou lá no Drive e eu crio um formulário, eu venho aqui, ó, em configurações, lembre-se sempre aqui dessa engrenagem. Então, nessas configurações, ó, por padrão, quando eu abro direto do Drive, aqui no Google Sala de Aula, ele já habilita, ó. Por que eu habilitei criar testes? Porque ele atribui pontuação a cada questão aqui da minha avaliação, né? A forma de apresentação, você pode, por exemplo, embaralhar a ordem das perguntas. Então, todos os alunos recebem as mesmas questões, mas os alunos visualizam as questões de forma diferente, né? Você pode mostrar também a barra de progresso, né? Você resolveu tantas questões de X, tá? São configurações aqui que você pode fazer no seu formulário. E uma coisa que a gente tem que sempre ficar atento, por padrão, como eu estou logada no e-mail do Instituto Federal, ele deixa aqui habilitado, restringir aos usuários do Instituto Federal. Então, eu tenho que desabilitar. Por quê? Porque pode ser que algum aluno não esteja usando o e-mail do Instituto Federal, né? Todos os alunos aqui em Machado têm e-mail do Instituto Federal, mas nem sempre eles utilizam esse e-mail. Então, a gente tira essa opção aqui de restringir. Se você quer coletar o endereço de e-mail do aluno, né, você habilita essa questão aqui. Limitar a uma resposta, como é uma avaliação, né, o aluno só pode fazer uma vez, tá? Os participantes também, né, o aluno que vai fazer essa avaliação, editar após o envio, ver gráficos e respostas de texto. Então, se você coloca isso aqui, ó, as respostas de múltipla escolha, ele vai saber se ele já acertou ou não, tá? Se você desabilitar, ele ainda não tem a resposta da avaliação. Quais são os tipos de questões, tá, que a gente pode criar na nossa avaliação? Então, aqui você dá um nome para a sua avaliação, você pode fazer uma descrição, e aqui, ó, você começa a inserir as suas questões. Para inserir novas questões, a gente vem aqui no sinal de mais, tá? Quais são os tipos de questões? Uma resposta curta, um parágrafo, né, quando o aluno tem que dissertar em alguma questão, as questões de múltipla escolha, onde tem uma pergunta e somente uma resposta é a correta,
as caixas de seleção, né, onde tem uma questão e mais de uma resposta. Então, a gente utiliza caixas de seleção, a lista suspensa, que é aquela que você seleciona um item de uma lista. Você pode também disponibilizar aqui no seu formulário algum arquivo, né, você quer disponibilizar um texto, você vai fazer uma prova de interpretação de texto, então, você põe esse arquivo aqui no e tem as escalas, né, que funcionam igual isso totalmente. Então, entra aqui, nessa grade de múltipla escolha ou na grade de caixa de seleção, tá? Eu estou mostrando, não vou criar aqui o formulário, depois, né, se alguém tem dúvidas, se alguém nunca criou, a gente pode fazer um dia só para criar o formulário, para testar todas essas opções aqui, tá? A gente pode também gerar um material, né, um vídeo mostrando todas essas opções aqui do formulário, tá? Então, a questão 1, múltipla escolha, quando eu quero adicionar uma questão, eu venho no sinalzinho de mais, ele vai para a questão 2, né? Se eu quero voltar aqui e colocar uma questão depois aqui da questão 1, é só eu selecionar o sinalzinho de mais, ela veio aqui para o meio, né? E aqui tem algumas configurações, ó, você pode importar perguntas de um outro formulário que você já tenha feito, você pode adicionar título e descrição, você pode colocar imagem aqui na sua questão, você pode colocar um link, né, de um vídeo, e você pode também adicionar seções. São divisões, então você fez uma prova, a primeira parte, a segunda parte, quando você, só você vir aqui, enviar, né, aqui, ó, nesse clipezinho, você copia o link, e esse link aqui você disponibiliza para o aluno. Quando você cria pelo Google Sala de Aula, ele já fica disponível aqui na atividade, tá? Então, o aluno vem aqui, clica e já abre o formulário para ele. Mas se você criar o formulário e quiser enviar esse formulário para outras pessoas que não sejam aqui alunos da sua sala de aula, se você for criar um formulário para um outro evento, para uma outra atividade, é assim que você faz. Você vem aqui, depois do formulário pronto, você pode visualizar o seu formulário, né, ver como que ficou, testar, ver se está de acordo com o que você pensou. Você pode também aqui, ó, mudar, tá vendo? Tem cores, tem imagens. Então, você pode pôr uma imagem aqui em cima, né? Por exemplo, uma avaliação da área da nutrição. Então, pode selecionar aqui uma imagem que vai aparecer aqui e você pode configurar e vem aqui enviar, tá? Então, você pode enviar por e-mail, aí você digita o e-mail da pessoa aqui, ou o jeito mais simples, que é copiar esse link e mandar o link para a pessoa responder a avaliação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Tranquilo. Ainda aqui, pessoal, em atividades, eu não vou criar essa atividade aqui, só mostrei para vocês. Existe a pergunta, né, que é bem parecido, olha, a interface é a mesma, você digita a sua pergunta, ela pode ser resposta curta, né, o aluno pode dissertar, ou pode ser de múltipla escolha. Coloca o valor, a data de entrega, aqui tem essa opção, os alunos podem responder uns aos outros, né, se você quer que haja um debate aí entre os alunos,
Os alunos podem editar depois a resposta, né, é uma escolha do professor. E não se esqueçam de adicionar a qual tópico você quer inserir a sua pergunta. A gente tem também material, né? Material é material mesmo de trabalho, apostila, link, livros, né? O material que a gente utiliza na nossa disciplina, você pode postar esse material para o seu aluno, tá? Então, você põe aqui o título, descreve, coloca aqui o arquivo, né, que você quer disponibilizar e seleciona aqui o tópico, né, onde você quer postar esse material. E uma opção também que eu utilizo bastante, porque eu trabalho com disciplinas, né, uma disciplina em várias turmas, que é reutilizar as postagens, tá? Então, você vem aqui, seleciona uma turma, eu quero, por exemplo, usar um material que está aqui, ó, uma prática, demora um tempinho aqui, olha, todo o material que eu postei em outra turma, ele vai postar agora nessa turma, eu coloco aqui onde que eu quero que seja postado e reutilizo a minha postagem, tá? Então, são estas as opções que a gente tem aqui em atividades, e praticamente todo o trabalho do Google Sala de Aula a gente faz por aqui, tá? Postando as nossas atividades, as nossas avaliações. E assim, o que eu percebo é que eu tenho um controle de tudo que eu estou fazendo, de todo o meu trabalho, todo o material fica aqui, né? Eu acompanho melhor os alunos, porque eu sei quem está entregando, quem já fez, quem ainda não fez, eu entro aqui, eu mando uma notificação, falo, olha, tá... o Sala de Aula, mesmo que você agende, coloque uma data, ele permite o aluno enviar. E aí ele ainda traz uma mensagem assim, enviada com atraso, tá? Então, se eu entro aqui e vejo que tem aluno que ainda não enviou, eu mando uma notificação. Como que eu mando uma notificação para esse aluno? Aqui, nesta sala de aula, não tem ainda alunos, certo? Quando os alunos começarem a participar, eles serão todos listados aqui, tá? Então, deixa eu abrir uma outra sala de aula para eu mostrar para vocês. Para abrir outra sala de aula, ó, você pode acessar por aqui. Olha, essa aqui é uma turma que eu estou trabalhando agora, prática como componente curricular, no 6º período, e aqui são os meus alunos da prática. Então, se eu quero conversar com algum destes alunos, ó, eu seleciono, e aqui eu posso enviar, participando, eu posso retirar esse aluno daqui. E uma dica bem bacana, que eu tenho utilizado bastante, é o seguinte, quando a gente vai agendar, né, uma aula pelo Meet, você pode convidar, né, as pessoas que vão participar da sua aula, para que não aconteça, né, isso que aconteceu hoje aqui. Todo mundo ficou pedindo permissão, vocês perceberam, né? Só quem usa o e-mail institucional que não precisou da permissão para entrar nessa reunião. Então, para que isso não aconteça nas suas aulas, como que a gente consegue resolver isso? Aqui, pelo Google Sala de Aula. Como que eu faço? Eu vou só terminar de mostrar a sala de aula e vou na agenda para agendar uma aula pelo Meet, tá? Porque senão eu me perco aqui e não termino de falar sobre a sala de aula. Vou até anotar aqui para não esquecer. Então, para não acontecer isso, né, quando as pessoas são convidadas para a nossa sala de aula,
elas não precisam de permissão, elas simplesmente com o link, elas já têm acesso à nossa sala de aula, tá? Então, voltando aqui, e aí, aqui então são as pessoas, né? Eu posso adicionar mais professores, que é o que eu vou fazer aqui, ó, na nossa turma da residência pedagógica do IF Sul de Minas, certo? Então, eu estou como professora, eu vou adicionar aqui a Fabiana Lúcio de Oliveira, que é a nossa professora também, orientadora. Eu estou vendo aqui a Elbit, né? Eu vou adicionar a Elbit, o Newton. Se tiver mais alguém aí, depois vocês me mandam. Depois eu vou adicionar todos os professores orientadores. Esses professores, tudo que eu faço, eles também conseguem fazer. Então, uma sala de aula, ela pode ter mais de um professores. Eu dei uma pesquisada aqui, o Google, ele nem limita, tá? Mas o que é permitido são 25 professores, né? É pouco provável que a gente tenha 25 professores em uma mesma sala de aula, mas é possível, tá? E os alunos também, eu posso convidar esses alunos aqui digitando e-mail por e-mail. Nós tivemos um problema no semestre passado e alguns professores optaram por convidar os alunos, certo? O que aconteceu? Quando divulgamos esse código aqui da sala de aula, ele foi, né, passaram esse código para pessoas que não eram alunos da turma, e então o pessoal invadiu a sala de aula e nós tivemos alguns problemas. Eu nunca tive problemas com os meus alunos, com as minhas turmas, sempre compartilhei isso aqui, ó, esse código com os meus alunos, tá? Mas é uma opção que fica aí para vocês, né, professores, quando vocês forem criar a sala de aula, vocês podem convidar aqui aluno por aluno, tá? E vocês podem também convidar os professores para atuarem na sala de aula. Então, a gente tem o subprojeto da biologia, né, que não é só a Fabiana aqui de Machado, tem a Fabiana de Machado, e tem também professores de outros campos, né, a gente tem professores da química, então vocês podem criar uma única sala de aula e trabalhar de forma compartilhada, né, porque aí todos os alunos terão acesso aos documentos, aos arquivos, a tudo que vocês estão trabalhando. E aí, por último, aqui na nossa sala de aula, que é bem bacana também, é a questão das notas. Quando você cria uma atividade aqui com teste, ela vem para esse campo aqui, com notas. E aí, eu esqueci de mostrar para vocês, mas quando a gente cria uma atividade com teste, aqui embaixo ele aparece assim, ó, importar notas. Então, essa importação de notas vai levar a nota que o aluno tirou aqui nessa atividade aqui. E aí, deixa eu abrir uma outra turma também para mostrar para vocês. Eu tenho uma turma especial aqui. Atividade. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. De reutilizar postagem, né, Elbit? É bem bacana mesmo, eu sempre reutilizo. Tem uma extensão do Google que chama autoaceitar convidados, ela permite você aceitar automaticamente pessoas sem ficar com aquela caixa. Bacana, Ricardo. Depois, se você puder compartilhar com a gente, eu acho que eu sei qual é essa extensão. Eu até pesquisei algumas extensões aqui, mas eu não tenho certeza. Mas depois, se você puder compartilhar com a gente essa extensão, tá? Porque resolve bastante, né? A gente não tem que ficar aceitando, atrasa um pouco, né, a aula. Voltando aqui na minha sala de aula. Sim, agora sim. Olha, então, eu tenho aqui algumas atividades, os alunos ainda não entregaram, mas se eu importasse as notas,
essas notas, né, elas apareceriam aqui. Então, eu tenho, inclusive, apesar, né, de a gente já utilizar, nós aqui do Instituto, trabalhamos com o SWAP, né, a gente tem já o nosso sistema nessa sala de aula, né, da residência pedagógica, nós vamos compartilhar com vocês todos os materiais de todas as áreas, tá? De todas as áreas da residência pedagógica 2020, certo? Professora Daniela, perdão. Oi, pode falar. Cortou, para mim, pelo menos, cortou essa última parte que você estava falando, que pode colocar as notas no swap, essa parte de notas. Não sei se para todos também. Sim, eu vou repetir. Para mim também cortou, Dani. Ah, tá. Eu percebi que deu uma falha aqui mesmo, eu vou repetir, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, na nossa sala de aula, eu vou abrir uma outra turma, porque nessa turma eu não tenho ainda atividades com notas. Quando a gente cadastra atividades com notas, olha, nessa turma eu tenho várias atividades cadastradas. Olha como que eu organizo a minha sala de aula, tá? Essa é uma turma de TCC 1, né? Então eu coloco para eles textos de apoio, TCCs já defendidos, né? Eu coloco aqui nesse tópico. Todas as nossas aulas são gravadas, eu disponibilizo aqui o link da gravação e eu tenho um roteiro de atividades com eles. Então são atividades que têm datas, né, para ser entregue. Esse roteiro de atividades, isso aparece aqui, ó, nas notas, né, eles ainda não entregaram, né, a gente está com o semestre corrido, as notas, né, eu vou corrigindo, devolvendo para os alunos, e aparece aqui, para os alunos, tá? Então, mesmo que a gente tenha que fazer isso no SWAP, né, ou em um outro sistema de notas, né, em um outro sistema acadêmico de notas, mas por aqui a gente tem um controle de todas as notas dos alunos. E para que essas notas apareçam aqui, quando você cria uma atividade, né, é aquela atividade com teste, ó, criar atividade com teste. Quando você cria essa atividade com teste, tem essa opção aqui, ó, de importar notas. Então, se essa opção está habilitada, vai aparecer aqui as notas de cada aluno. Só um minutinho, pessoal, que tá um barulho de caminhão aqui na minha... Ficou claro, Ricardo? Deu para entender? Sim, deu sim. Muito obrigado. Tranquilo. Então, pessoal, sobre o sala de aula, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? São N possibilidades, é uma ferramenta que eu gosto bastante, né? Nós da computação, como a gente já começou a trabalhar com isso há algum tempo, os nossos alunos já estão acostumados, né, a cada semestre, a cada ano, a gente já começa o nosso semestre com uma turma criada aqui no Google Sala de Aula. Espero que vocês também possam utilizar, é uma ferramenta que nos ajuda bastante, né, na questão de entrega, de organização, e da gente ter isso tudo aqui, né, já ter um backup de tudo isso. E uma outra coisa que a gente consegue fazer, a questão de reutilizar, né, coisas de turmas passadas, é ir eliminando aqui, ó, para não ficar muito poluído, né, eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, eu tenho muitas turmas, né,
E aí, o que eu faço? Eu sempre deixo a turma do semestre passado com as turmas atuais. Então, essas turmas que estão aqui na minha sala são turmas que eu ainda trabalho, né? Eu trabalho na questão de reutilizar as postagens e trabalho aqui com as minhas 4 novas turmas. Mas se eu não quero mais, né? Se eu não preciso mais dessas turmas, eu posso tirar ela aqui dessa minha tela inicial e eu posso também excluir essa minha turma, tá? Como que eu faço isso? É bem simples. Olha, eu tenho essa turma aqui, né? Eu não quero mais, eu não preciso utilizar nenhum material que tem nessa turma, mas eu quero manter, né, isso aqui para poder reutilizar num outro momento. Então, aqui, ó, tem esses 3 pontinhos. Não tá dando para ver por causa da imagem aqui de fundo, ó. Aqui aparece, tá vendo? Ó, Prof. IFES Campos Machado, então tem aqui 3 pontinhos. Eu clico nesses 3 pontinhos, aparecem essas opções aqui, ó. Mover, copiar, editar e arquivar. Quando eu clico em arquivar, né, se você arquivar uma turma, ela será arquivada para todos os participantes. Então, os alunos que estão nessa turma aqui também não conseguem mais visualizar o material que está nela, né? As turmas só poderão ser modificadas pelos alunos ou professores se forem restauradas. Então, tem como eu restaurar essa turma. Essa turma será movida para a pasta turmas arquivadas. Então, eu clico aqui, arquivar. Olha, ela vai sumir da minha tela inicial e aqui, ó, nesse menu, né, menu principal, eu clico e tem aqui, ó, turmas arquivadas, aqui embaixo. Então, aqui, ó, olha, todas as turmas que eu trabalhei já em semestres anteriores e que estão arquivadas. Ela fica com essas listrinhas aqui, ó, quando a turma está arquivada, para a gente não fazer confusão, né, porque é muito parecido, a interface é muito parecida, aí ela fica com esse risquinho aqui. Então, se eu quero restaurar, né, essa turma, foi essa turma aqui que eu acabei de arquivar. Se eu quero voltar lá para minha tela, eu clico aqui e tem a opção de restaurar. Agora, se eu quero definitivamente excluir essa turma, é por aqui que eu excluo. Percebam que se eu venho aqui em turmas, se eu clico nessas 3 bolinhas, olha, ele não me dá a opção de excluir por aqui. Estão vendo? Olha, eu consigo mover, editar e arquivar. Para excluir uma turma, eu tenho que arquivar. Depois de arquivada, aí sim eu consigo excluir uma turma. Eu não vou excluir, é uma turma que eu ainda utilizo, então eu vou restaurar, né? Ela volta lá para a minha página inicial. E aqui, ó, eu tenho, né, algumas turmas que eu já excluí e outras que eu deixei guardada aqui para futuramente, né, com todas as disciplinas que eu trabalho aqui no Instituto Federal. Todas essas dicas, tudo isso que eu fui falando para vocês, tá nesse material aqui, nesse texto, tá, de apoio. Então, vocês podem também dar uma olhadinha lá, criando, editando, criando atividades, convidando os participantes. Tá tudo nesse material que eu vou compartilhar com vocês. O próximo assunto agora, então, que eu vou mostrar, é a agenda, né? Como que a gente pode utilizar a agenda agenda Google, né? E é uma ferramenta também que a gente aprendeu a utilizar agora nesse momento de pandemia, porque são tantas, né, reuniões, eventos, lives, é tanta coisa que a gente quer fazer, né, pela internet, e se a gente não se organizar, a gente não consegue lembrar tudo, né, as nossas ações, atividades, elas estão
pela internet. Só um minuto, pessoal. Voltei. Então, o que eu tinha comentado, né, o Ricardo comentou aqui que tem uma extensão, mas uma coisa que eu faço, Ricardo, que também resolve esse problema de aceitar, é pela agenda. Então, para acessar a agenda, da mesma forma, ó, acessando o nosso e-mail, né, a gente vem aqui nos aplicativos e acessa a agenda, né? Quando você acessa a sua agenda, eu acho que é uma interface comum, né, já para todos nós, que a gente tem a agenda do Android, que é a mesma agenda aqui, né? Então, tem aqui o mês que a gente está, tem, olha, vinculada à nossa agenda, tem todas as turmas lá do Google Sala de Aula. Então, né, eu quero agendar, eu posso selecionar aqui, ó, as turmas, tá? Eu consigo visualizar dia, semana. Voltando aqui. Então, eu consigo visualizar por dia, por semana, por mês, né? Olha, ele aparece aqui, né, no mês de agosto. Eu consigo navegar aqui pelos meses, ó. Tá vendo? Tudo que aconteceu no mês de agosto, no mês de setembro. Então, a gente percebe, né, que a nossa agenda tá bem cheia, né, o mês de outubro. Então, tudo é possível colocar aqui, né, as nossas aulas, tudo na agenda. Isso facilita o nosso dia a dia, facilita na comunicação com o aluno, porque o aluno recebe notificações, né, do dia da aula, tudo. E aí, como que eu tenho feito, né, como que eu tenho trabalhado? Eu vou no dia, então eu quero agendar uma aula para o dia 3 de dezembro, né, eu venho aqui, ó, e criar, tá vendo a opção aqui de criar, e aqui ele abre para mim já essa opção aqui. Eu vou dar 2 cliques. Sempre que vocês forem agendar alguma reunião, aula, né, um evento aqui pela agenda, não se esqueçam de colocar um título. Por quê? Porque depois você consegue localizar isso aqui de forma mais rápida pelo título. Então, eu vou colocar aqui, segunda oficina da residência pedagógica, né? Vamos supor que a nossa segunda oficina vai acontecer na próxima terça-feira. Aqui a gente coloca o horário, ó, das 17 às 19 horas, né? E aqui que entra a questão de agendamento. Olha, não se repete. Se eu clico aqui, eu posso, se fosse uma aula, eu colocaria aqui semanal. Toda terça-feira, né, ele vai deixar agendado isso na minha agenda, tá? E vai mandar uma mensagem para os convidados da minha agenda. Eu adiciono uma conferência do Google Meet, que é a mesma coisa de ir lá no Meet, criar uma reunião, né? Ele gera um endereço, olha, o endereço está aqui. Se você quiser colocar todas as configurações, você vem aqui em mais opções. Ó, então, segunda oficina da residência pedagógica, eu coloquei aqui que a nossa oficina ela vai acontecer toda terça, né? Então, se você tem uma aula com a turma tal, toda terça-feira, você pode agendar essa aula aqui. E o endereço aqui, ó, ele se mantém, o endereço da reunião. Você pode notificar os alunos, né? Aqui, ó, por padrão, é 10 minutos antes do horário da aula. Você pode mudar, você pode colocar aqui, ó, para qual turma. Então, eu quero agendar isso aqui para a turma de, cadê a turma aqui? Da residência pedagógica do IF Sul de Minas. Você pode colocar uma descrição, né,
o que vai acontecer aqui, inclusive colocar anexos, né, se você quiser mandar um arquivo já para quem for participar da reunião, você pode mandar por aqui. E aqui em convidados, você adiciona os seus convidados. Quando é uma reunião com poucos convidados, a gente digita aqui, né, rapidinho o nome de todos os convidados. Mas se eu tenho uma reunião com 20 convidados, com 30 convidados, é mais simples, né, eu copiar e colar os e-mails aqui. Como que eu faço isso? Aqui na sala de aula, eu vou entrar aqui nessa turma do TCC1, eu tenho aqui pessoas. Deixa eu pegar uma outra turma, que essa é turma especial. Então, eu tenho aqui as pessoas. Eu seleciono aqui todos, enviar e-mail. Ele gera, olha, a lista de e-mail de todos os alunos. Eu copio, Ctrl C, venho aqui na minha agenda, aqui em convidados, Ctrl V. Olha, todos os e-mails estão aqui, tá? Na lista de convidados. Depois eu vou excluir esse evento. Então, feito isso, aqui na minha agenda, eu mando salvar, e ele pergunta, você quer enviar e-mails de convite para os convidados? Né, eu vou colocar aqui não enviar, porque eu vou depois apagar esse evento da minha agenda. Mas, se você, né, fosse realmente acontecer, você colocaria aqui enviar. Então, eu vou colocar aqui não enviar, e ele dá ainda essa notificação, convidados que não pertencem à sua organização, né, aí, por exemplo, se você quer fazer uma reunião só para quem utiliza o e-mail da instituição, isso aqui não seria necessário, porque ele já seria autorizado a participar dessa reunião. Então, eu tenho aqui que convidar pessoas externas, aí eu coloco aqui convidar pessoas externas, e fica agendada a minha oficina aqui, ó, é só você clicar, tem aqui informações, né, que ela acontece semanal, toda terça-feira, e quem são os convidados aqui dessa minha reunião, tá? Então, olha, tem 21 convidados, ó, eu clico aqui, os alunos lá da minha turma, eu copiei o e-mail, todos eles são convidados, então todos eles conseguem participar da minha reunião, tá? Eu não vou manter isso aqui, aí para remover, é só, eu posso editar e eu posso excluir o evento. Então, excluir este evento, os eventos seguintes. Por quê? Porque eu agendei para que seja semanal, né? Então, eu vou colocar aqui todos os eventos. Não enviar, e ele excluiu aqui da minha agenda. Então, nas minhas aulas, né, nas reuniões que a gente faz pelo Google Meet, a gente está utilizando a agenda para agendar, já manda notificação, já convida as pessoas, e todos conseguem participar, né, da nossa aula, da nossa reunião. Essas são as dicas da agenda. Ainda na agenda, né, assim como em todas as ferramentas aqui do Google, tem as configurações, ó, né, que você pode colocar idioma, o relógio, a duração padrão da reunião é de 60 minutos, né, então, olha, permissões, então tem algumas configurações aqui, né, essas configurações são padrões, ó, tem configurações aqui do nosso e-mail, então se você quer configurações rápidas, ver todas as configurações, então eu aconselho, né, a vocês entrarem nessas configurações e selecionar as preferências de vocês, né, aqui no e-mail mesmo tem como a gente colocar a nossa foto, né, a nossa foto de perfil, tem como você colocar uma assinatura, né, no seu e-mail,
tá? Então, são várias... aqui, ó, quando a gente loga, eu estou logada, aparece a minha foto em todas as ferramentas Google. Então, eu logo na agenda, aparece, eu logo no e-mail, aparece a foto, tá? Então, tem como você configurar isso aqui, nesses aplicativos que a gente está mostrando aqui para vocês. Alguma questão até então, pessoal? Tranquilo? Posso continuar? Beleza. Então, mostrei para vocês a sala de aula. Eu acabei pulando aqui o Drive, tá? A gente vai ver ainda. Mostrei a agenda, né? Como que a gente trabalha, como que a gente se organiza aqui, utilizando a agenda. Depois a gente vai ver o Google Meet. Eu trouxe aqui algumas extensões, talvez essa extensão que você tenha dito, Ricardo, eu não tenho certeza, mas eu acho que é essa aqui, ó, que faz esse controle, mas eu vou confirmar com vocês. Então, algumas extensões para deixar o Google Meet mais interativo e tem ajudado bastante também o uso dessas extensões aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Drive. Então, vamos lá agora mostrar o Drive, como que a gente utiliza, né, como que a gente trabalha. O Drive é o nosso diretório de arquivos, só que online, né? A gente tem essa possibilidade de trabalhar no Drive de forma offline, né? A gente pode editar lá um documento, se você tiver sem acesso à internet, ele deixa, e mesmo assim, depois ele atualiza as informações. Mas todas essas ferramentas aqui, né, tem um lado bom, que você tendo acesso à internet, você consegue acessar todas essas ferramentas, mas se você estiver sem acesso à internet, você não consegue trabalhar com essas ferramentas, tá? Então, facilita bastante a nossa vida, né, a gente consegue acessar pelo smartphone, em qualquer lugar, mas se faltou a internet, a gente também fica na mão. É uma das desvantagens aqui de trabalhar só com essas ferramentas. Os meninos estão chegando aí, Alisson, Celso, boa noite, o pessoal que está chegando. Tá tudo gravado, viu, gente? Depois, quem quiser acompanhar o início. E aí agora eu vou mostrar para vocês o Drive, né? Como que a gente trabalha usando o Drive. Deixa eu fechar aqui algumas janelas. Novamente, aqui, eu já estou com o Drive aberto. Para acessar o Drive, da mesma forma, procure aqui, ó, o ícone, né, Google Apps, que são esses 9 pontinhos, e tem aqui Drive, tá? Ele abre os nossos arquivos aqui, né, que estão guardados aqui no Drive. É o conceito, né, do armazenamento em nuvem, né? Então a gente tem com o e-mail gratuito 15 GB de espaço, onde você consegue aí guardar, né, os seus arquivos, fotos. E aqui, ó, essa interface do Drive também tem configurações aqui que você pode, né, alterar aqui as suas preferências no Drive. Aqui, ó, é a forma de visualização. Olha, tem em lista, que é assim, né, no formato de lista, e tem assim, tá? Então, você pode também ordenar por ordem alfabética ou por ordem de mais utilizados, tá? Dos últimos. E aqui ele aparece, ó, geralmente, os últimos arquivos que você editou. Tem aqui o formulário, ó, que eu criei para vocês, que eu vou compartilhar daqui a pouco, com o link para vocês fazerem inscrição, né, nessa oficina de hoje. E aqui todas as pastas, né, tudo que você vai criando e guardando, organizando, como se a gente estivesse trabalhando aqui, ó, no diretório do Windows, né, e a gente consegue também fazer as mesmas coisas que a gente faz por aqui. Por exemplo, eu seleciono uma pasta,
Com o botão direito do mouse, eu consigo compartilhar, eu consigo mover, né, eu consigo alterar cor, eu consigo remover e fazer o download, né, então eu posso pegar um material que está aqui, inclusive foi compartilhado comigo por outra pessoa, e fazer o download desse material para o meu computador, e vice-versa também, consigo pegar uma pasta que está no meu computador e colocar aqui, né, junto com essas pastas. Por padrão, algumas pastas são criadas, né, ó, Meet Records, são todas as reuniões que a gente faz usando o Google Meet, então essa reunião de hoje, ela está sendo gravada, ela vem aqui para essa pasta do Meet Records. Tem o Classroom, que eu já mostrei para vocês, né, que tem aqui todas as nossas salas de aulas, e a gente tem essas opções, ó, prioridade, que é quando você marca, né, algum arquivo seu, algum que você destacou, tá? Você tem o Meu Drive, que tem tudo, né, você consegue buscar aqui, ó, eu quero encontrar algum documento que eu fiz, eu não estou encontrando, eu posso buscar aqui, pela pesquisa no Drive, então, ficha de inscrição. Eu pesquiso aqui, ó, ele traz aqui, né, a ficha de inscrição. Drives compartilhados, quando outras pessoas compartilham com a gente, né, conosco, os drives. Então eu tenho aqui, ó, o drive da residência pedagógica, que foi compartilhado com a gente, os professores orientadores. Então aqui tem todas as informações, né, que a gente trabalha, todos os documentos. Aqui é drive, quando a pessoa compartilha o drive todo, e aqui quando a pessoa compartilha somente o documento ou uma pasta, né, então aparece aqui em compartilhados comigo. Recentes, né, o último aqui, com estrela, que é quando você marca, ó, eu não marquei nenhum ainda, mas se eu venho aqui em meu drive e coloco aqui, ó, botão direito, e coloco aqui, adicionar com estrela, eu venho aqui no com estrela, ele aparece aqui. Então, são arquivos que eu uso, né, com mais frequência, eu venho no meu drive, seleciono esse arquivo, simplesmente botão direito, né, aqui, ó, remover de com estrela, que eu marquei, né, e aí quando eu clico aqui em com estrela, ele aparece aqui. Tem a lixeira, né, que a gente pode esvaziar, ela mantém por um tempo, e olha, eu tenho 12.2 GB em uso, né, eu utilizei aqui dessa minha conta 12.2 GB. O que mais que a gente pode fazer aqui no Drive, né, além de organizar os nossos arquivos, as nossas pastas, a gente tem essa opção aqui, ó, novo. Então, eu posso criar uma nova pasta, eu posso fazer o upload, né, o upload é quando eu busco do meu computador e trago aqui, né, para o Drive. Então, eu posso fazer um upload de um arquivo, então eu venho aqui, ó, esse foi aqui a arte que o nosso aluno fez para divulgar o evento hoje. Então, eu fiz o upload e ele vai vir aqui para o meu Drive, tá? Ó, foi concluído. Só dar uma atualizada aqui, ele vai aparecer aqui em recentes. Para atualizar, clica aqui na barra de endereço e pressiona Enter, ou atualiza com aqui, ó, na setinha. Então, olha, eu posso fazer um upload de um arquivo ou upload de uma pasta, né? Eu estava trabalhando aqui, ó, na residência pedagógica hoje, eu tenho pastas aqui dentro do meu diretório, então eu posso selecionar e fazer o upload. Essa pasta aqui vem pro Drive. Eu posso criar um documento, né? Documento Google é um editor de texto, então eu posso criar um documento em branco ou um documento com base em um modelo, tá? Então, um documento em branco, ele carrega isso aqui, é muito parecido com quem utiliza o Word, né? É muito parecido.
E aqui, ó, você pode editar o seu texto, você pode compartilhar, 2 pessoas podem editar esse texto ao mesmo tempo, né? Você vem aqui em compartilhar, e aí você dá um nome aqui para o seu documento, vou colocar aqui teste, e aqui, ó, eu compartilho com pessoas. Então, eu vou compartilhar aqui com a Elbit. A Elbit, né? Eu notifico, e aqui, ó, eu posso dizer se a Elbit, ela vai ser só leitora do meu documento, se ela pode só comentar, ou se ela também pode editar. Então, eu vou deixar aqui como editar e enviar. E aí, eu e a Elbit conseguimos, né, editar aqui. Se a Elbit logar, aparece aqui, ó, a foto, nós 2 conseguimos editar esse documento, tá? Então, pode ser em tempo real, né, pode ser ao mesmo tempo, e pode ficar disponível para que a Elbit faça essa atualização aqui em um outro momento, tá? Então, é uma forma de trabalhar compartilhada, e funciona aqui como editor de texto. O que tem aqui, ó, né, a gente já está acostumado, quando você vai fazer aqui, você pode editar, você pode colocar somente sugestões, e você pode escolher aqui somente visualizar também. Eu faço isso muito com os meus alunos, né, na correção de TCC, aí eu sempre coloco aqui a opção de sugestões, para que o aluno veja, né, as correções, as alterações que eu fiz no texto, e vai aparecer para ele todas as minhas sugestões aqui nesse texto, tá? Então, esse é um aqui do Google Docs, né, que a gente fala, é o documento de texto. A gente pode também criar uma planilha, né, que é muito parecida com o Excel. Então, a gente consegue fazer tudo que a gente faz no Excel, a gente faz aqui, a mesma coisa, você pode compartilhar essa planilha, né, e convidar pessoas para colaborar aqui nessa planilha com vocês. Você pode também criar uma apresentação, né, como se fosse uma apresentação do PowerPoint. Então, tem apresentação em branco e tem com base em alguns modelos, né, do próprio Google, ou algum que você tenha salvo aí no seu computador, tá? Então, ó, tem alguns modelos, você pode selecionar e criar a sua apresentação. Você também pode criar um formulário, né? É o mesmo formulário que a gente viu lá na sala de aula, né? Tem as mesmas opções, a única diferença é isso aqui, ó, testes, tá vendo? Esse aqui está desabilitado. Aí, se você quiser criar uma avaliação por aqui, você pode, tá? Então, esse é o link para criar formulários aqui no Drive. E tem mais opções, olha, desenhos, o My Maps, Google Sites, né? Você consegue criar um site aqui, o Google Jamboard, né? O pessoal que trabalha, quem comprou mesa digitalizadora, é uma ferramenta bacana, né, que você consegue, eu vejo, a minha filha está no 6º ano do ensino fundamental, e a professora utiliza a mesa digitalizadora, né, então ela faz as continhas de matemática, o aluno consegue também responder por essa ferramenta aqui, ó. Depois a gente pode tirar um dia para ver, tá? Então, essas são as possibilidades do que a gente consegue trabalhar aqui no Drive. E uma dica para vocês, que também, né, a gente foi aprendendo nesse momento agora de pandemia, quando a gente compartilha alguma coisa com os nossos alunos, para que eles realmente tenham acesso, porque se você, dependendo da forma como você compartilha, o aluno tem que ficar pedindo permissão, tá? Então, como que você pode fazer isso? Você vem aqui, por exemplo, aqui nas minhas gravações de aulas, eu venho, por exemplo, eu tive aula ontem à noite, na prática como componente curricular. Então, eu venho aqui com o botão direito e tem essa opção aqui, ó, gerar link.
tá? Então, eu não preciso fazer o download dessa minha gravação e depois, né, disponibilizar isso para o aluno. Eu posso gerar um link, você copia esse link e disponibiliza na sua sala de aula. Mas só que, não se esqueçam, o link é restrito, somente as pessoas adicionadas podem abrir esse link. Se as pessoas que estão na sala de aula acessaram com o mesmo e-mail, elas conseguem, mas se elas acessarem com outro, elas não vão conseguir. Então, se você quer que esse documento aqui fique público, você coloca essa opção aqui, ó, qualquer pessoa com o link, tá? E aí você pode copiar esse link, né? E aí, como que eu tenho feito? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, copiei o link, prontinho, concluí. Eu venho aqui na minha sala de aula. Vou fazer um exemplo para vocês aqui na nossa turma aqui. Ó, venho em atividades, eu vou criar um material, né, que eu só vou disponibilizar para vocês, e vou colocar aqui, ó, gravação da reunião. Certo? Aí eu venho aqui adicionar link. Colo, né, o link que foi gerado, olha, então aquela gravação já está disponível aqui para vocês, seleciono aonde que eu quero postar e posto. É bem simples, tá? Então, é uma dica para quando vocês forem usar o Drive na hora de compartilhar. Então, é gerar o link, né? Você não precisa mandar o arquivo para o aluno, principalmente arquivos grandes como vídeos, né? Você pode compartilhar o link e só não se esqueçam disso, né? Os alunos da residência, se forem criar uma sala de aula com os alunos lá da escola municipal ou da escola estadual, se vocês não fizerem isso, eles não terão acesso a esse vídeo. Tá? Então, é importante tomar cuidado e fazer com que realmente, né, as pessoas tenham acesso. Agora, se você quer que seja restrito, aí sim, né, você vai deixar lá restrito só para quem realmente está na sua sala de aula. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui do Drive para falar com vocês. Eu acho que eu consegui apresentar a ferramenta. Eu vou compartilhar agora com vocês, vou até pegar do Drive aqui. Eu só estou pedindo aqui, ó, oficina, né, de hoje. Então, tem aqui, a carga horária de hoje vai ser de 2 horas, aí depois um outro dia a gente vai fazer mais 2 horas, o endereço de e-mail de vocês, o nome completo, o CPF, tá, para a gente gerar o certificado. O melhor dia para a gente fazer um outro, tá, deixa eu colocar aqui a opção outro, né, que pode ser que vocês não possam aqui, então, para vocês colocarem aqui um outro dia, para a gente continuar com a nossa oficina, e aqui para vocês registrarem as dúvidas de vocês, né, se ficou alguma dúvida, vocês registrem essa dúvida e as suas sugestões, tá, para a gente preparar aí para os nossos próximos encontros, tá, então eu vou colocar aqui enviar, ó, eu gero uma URL curtinha, copio e vou colocar aqui para vocês no chat. Tá? Então, vai ficar disponível para vocês preencherem, né, e aí para a gente pensar na nossa próxima formação, né, pensar em tecnologias diferentes, e inclusive fica o convite, né, se alguém quiser também compartilhar uma tecnologia com a gente, né, marcar um dia, eu fico à disposição de vocês, tá certo? E né, a gente está quase, falta 15 para 7, eu vou deixar um tempinho para caso alguém queira perguntar alguma coisa. Eu só vou deixar mais algumas dicas, e aí, como se fosse um dever de casa, né, para vocês fazerem isso daqui, ó, para a gente poder testar na nossa próxima aula. Não sei se vocês estão vendo que aqui na minha tela
Vocês estão vendo, né? Perdão. Tem isso aqui, ó, tá vendo? Joinha, palmas. Essa aqui é uma extensão que a gente instala, né, no Google. E só que para funcionar, para eu conseguir usar isso daqui, todos vocês têm que estar com essa extensão instalada, tá? Então, o que é bom dessa extensão? Quando a gente está em aula com um aluno, a gente consegue levantar a mão, bater palma para o colega, tá? Eu liguei a minha câmera aqui, ó, dá um joinha, tá? Então, se você instalar essa extensão, a sua aula, a sua reunião vai ficar muito mais interativa, tá? Eu pesquisei aqui, trouxe um vídeo para vocês, vou deixar o link, são 8 extensões. Uma outra extensão que eu tenho instalada já aqui é o Meet Attendance, né, que ele faz para a gente, numa planilha, a relação de todos vocês. Olha que bacana, ó, eu venho aqui no chat, aqui o meu já está instalado. Peraí que ele não está funcionando, deixa eu... E é super simples a instalação. Vou fazer uma só aqui para vocês verem. Olha, eu pesquiso aqui, Meet Attendance, isso, é uma extensão, né, ó, é o primeiro link que vai aparecer aqui, Google. Ah, não, ele já está instalado, às vezes acontece isso, às vezes ele não funciona, né, como que eu verifico quais extensões eu tenho instalada aqui no meu navegador? Aqui, ó, na minha barra de endereço, aparece esse ícone aqui, ó, extensões. Então, ó, eu já estou com o Meet Attendance instalado. Esse aqui do joinha é o Node Reactions. Ele é reações, né, são os acenos que a gente faz durante a reunião. Oi? Desculpa te interromper, é que o Brandon falou que não mandou o link de inscrição, de confirmação lá no YouTube, aí ele tá pedindo para alguém mandar lá o link. Ah, sim, eu vou mandar já, Natália. Deixa eu copiar aqui. Obrigada, Natália. Deixa eu só mandar aqui para o Rodolfo, gente. Todos vocês já devem também acessar, né, o WhatsApp aqui pelo computador. É só colocar web.whatsapp. Rodolfo, vou te mandar aqui o link da oficina. Obrigada, Rodolfo. Então, pessoal, algumas dessas extensões, né, vocês podem instalar, eu vou deixar um vídeo para vocês. Então, aqui, ó, a gente consegue visualizar todas as extensões. Eu vou só dar uma... Seu microfone está desligado, Dani. Obrigada. Voltei. Eu atualizei a página para poder aparecer o Meet Attendance, que eu queria mostrar para vocês, que gera, né, a relação de pessoas que estão nessa reunião. Então, eu venho aqui, ó, aparece o sinal de mais, ele vai criar uma nova planilha, e aí eu clico aqui, ó. A tela não está compartilhada, Dani. A professora não voltou compartilhada. Ah, perdão, Obrigada, Alisson. Nada. Então, com essa extensão do Meet Attendance, né, ele gera um arquivo para a gente, uma planilha, né, você vem aqui, cria uma nova planilha, e ele traz,
né, todas as pessoas. Olha, é porque eu saí aqui e voltei, mas se eu entrar lá no Drive, ele vai mostrar aqui para mim todas as pessoas que estavam participando. Ele gera aqui, ó, essa lista, tá? De todo mundo que está participando dessa reunião, tá certo? Para isso aqui, gente, nesse material que eu vou compartilhar com vocês, tem o vídeo, tá? Tem todas as extensões. Então, eu quero, assistam esse vídeo aqui, ó, é um canal que eu acompanho do professor Wilton Filho, e é bem bacana, tá? Ele tem muita dica, ele traz muita dica pra gente, tá? Eu vou deixar aqui esse vídeo, esse link é o vídeo das extensões, aí eu deixo para vocês testarem, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. É possível realizar uma apresentação de slides e ver o chat se escolher o modo exibição de leitura em vez de apresentação de slides? No entanto, não será possível fazer anotações e usar o apontador laser. Para resolver esse problema, basta instalar o programa PointFix. Ah, legal, Daniela, obrigada. Tem uma outra opção também, tem uma extensão que divide a tela, aí você consegue fazer as duas apresentações, né? Você consegue visualizar o chat e ver a tela aqui do Meet, tá? Então, tem vários recursos, gente. Se vocês, né, forem pesquisando, se vocês quiserem trazer para a gente compartilhar, tá certo? Pessoal, eu quero agradecer muito, né, a presença de vocês, a participação de vocês. Eu espero ter contribuído um pouquinho, né, que a gente possa levar, né, essas ideias para a sala de aula, vocês como futuros professores, né, nós como professores já atuantes, a gente tem que estar sempre, né, pesquisando, atualizando, e eu aprendi muito, né, mesmo sendo da área da computação, eu aprendi muito nesse período agora de pandemia. Então, né, foi o que eu preparei para trabalhar hoje com vocês, e agora eu vou aguardar, né, a inscrição de vocês, as dúvidas, as questões, para a gente trabalhar no segundo momento, tá? Eu perdi aqui o chat quando eu atualizei, eu não consegui ler todas as mensagens, tá? Se eu esqueci de responder alguma, eu respondo pelo e-mail, tá certo? Muito obrigada, e deixo agora um espaço, né, se alguém quiser falar alguma coisa. Eu vou parar aqui a minha apresentação. Ah, pessoal, que bom. Eu vou compartilhar isso com todos os professores, preceptores, tá? E eles vão passar para vocês o material que eu utilizei hoje, tá bom? Então, todo o material de hoje vai estar com o professor preceptor de vocês. Muito obrigada, viu, gente? Que bom que eu pude contribuir, né? Que eu pude ajudar um pouquinho. Newton não conseguiu entrar? Onde, Newton? Obrigada, Polly. Até mais. É o Newton preceptor? Oi, Newton. A gente tá gravado no YouTube também, tem o link aqui da gravação. Eu vou encerrar também a gravação aqui pelo Meet. Tá tudo gravado, viu, Newton?
eu passo para você depois o link do YouTube. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Rodolfo? Pode encerrar a transmissão também no YouTube.